Iniciamos então, meus caros, o nosso curso Como Estudar História. Eu sou Rafael Tonon, sou professor de filosofia, sou também professor de história, trabalhei em diversas escolas, tanto na rede particular, na rede privada, também tive algumas experiências no ensino superior, com cursos livres, cursos de extensão, e estamos aqui agora compartilhando com vocês um pouco desse conhecimento, dessa experiência de quase 18 anos em que eu leciono. Então, reunindo todos esses conhecimentos, eu os trouxe aqui para compartilhar com vocês. E nós iniciaremos a nossa conversa falando um pouquinho a respeito do que é a história, sobre o início, Não tem como nós iniciarmos um processo de estudo da história sem saber antes o que é a história, como a história surgiu, qual é o contexto que gerou a história, o interesse dos gregos por ela, pelo conhecimento do passado. Vamos analisar um pouquinho o que alguns autores antigos e novos dizem a respeito da história, e aí sim, tendo entendido, tendo compreendido aquilo que é a história enquanto nosso objeto de estudo aqui, então nós partiremos para a prática, Como estudar história, como adquirir este conhecimento, como apropriar-se dele, tá bom? Então faremos este nosso percurso. Eu inicio esta nossa conversa já falando um pouquinho a respeito da definição clássica de história. Nós costumamos dizer que o surgimento da história está muito ligado a Heródoto, que é um sábio grego chamado de o pai da história. Justamente porque Heródoto foi o primeiro sábio a ter essa preocupação de sistematizar os conhecimentos a respeito do passado e reuni-los numa única obra. De fato, Heródoto merece este título. Mas já antes de Heródoto, em outros povos, em outras civilizações, nós vemos pelo menos alguns lampejos de interesse pelo passado. E esses lampejos de interesse pelo passado, eles são muito variáveis, Por exemplo, os mesopotâmicos, que são os inventores da escrita. A escrita surgiu com o povo sumério, no ano 4000 a.C., mais ou menos. E para os historiadores, nós costumamos dividir a história em períodos. Essa periodização da história, depois eu vou falar disso mais profundamente, ela serve a um único objetivo: fracionar a história para conseguir compreendê-la melhor. Isso não significa que essas frações do tempo histórico sejam frações reais. Elas são frações arbitrárias do tempo. E por que eu digo que são frações arbitrárias? Elas não são uma divisão natural. Então, por exemplo, nós costumamos convencionar que tudo aquilo que aconteceu antes do ano 4000 a.C., que foi marcado pela invenção da escrita, nós costumamos dizer que isso é pré-história, não é história ainda. E por que não é história ainda? Porque não é possível saber exatamente como os homens e mulheres desta época viviam, pensavam, no que acreditavam exatamente. Existem vestígios que os arqueólogos, por exemplo, e as outras ciências auxiliares da história, a paleografia, a etnografia, a numismática, estas ciências, elas nos ajudam a ter um panorama desse período da pré-história. Nas cavernas, como aqui no Brasil, nas cavernas de São Raimundo Nonato, no Piauí. O que estas pinturas querem dizer exatamente? Nós podemos deduzir por aquilo que elas aparentam ser, pelo contexto de produção, pela capacidade que nós temos de saber algo do passado a partir da arqueologia, a partir dos fósseis. Então nós podemos supor uma série de coisas a respeito desse percurso histórico. Mas isso não significa que estas teorias, estas construções, elas sejam prontas e acabadas. Nós devemos sempre entender a história como um grande quebra-cabeças, onde o historiador vai reunindo as peças por intuição. E esta intuição, às vezes, ela é visual, às vezes é uma intuição por aproximação, e a partir desta intuição o historiador ele vai juntando as peças. Mas neste quebra-cabeças da pré-história, nós temos que ter consciência do seguinte: sempre faltarão muitas peças. Sempre será possível ver alguma coisa, mas nunca será possível ver
tudo. E por que nunca será possível? Porque o ser humano ainda não escrevia. Ele ainda não registrava aquilo que ele sabia de si e do mundo à sua volta. Ele registrava, sim, através de desenhos. Aliás, os próprios achados arqueológicos, eles podem nos dizer muito. Então, uma lâmina que eventualmente seja encontrada, um pedaço de pedra lascada, um cadáver sepultado com muitas sementes e flores em volta. Então, estes achados, eles podem nos dizer muito a respeito do passado, mas eles não podem nos dizer tudo. É possível saber algo, mas não é possível saber tudo. Sempre haverá um mistério, porque o ser humano não registrava. Agora, a partir do ano 4000 a.C., aí sim, nós temos uma evidência muito clara a respeito daquilo que ocorria. E aí nós podemos falar em documentos. E história só se pode fazer, ela só pode ser feita, ela só pode ser uma ciência de fato, a partir do momento que ela utiliza os documentos para reconstruir o passado. E aí então, esse grande quebra-cabeças que eu falei para vocês, ele começa a ficar mais completo, porque a partir do momento em que o ser humano escreve, ele registra as suas impressões, as suas intuições, é possível para nós, homens e mulheres do século XXI, interpretar a mentalidade de um homem lá do século III a.C., do século II a.C., e nós conseguimos saber isso com uma certa margem de segurança, porque estas pessoas deixaram registros do que acreditavam, como comiam, como plantavam, como viviam em sociedade. Todas essas informações conseguem nos fornecer hoje um mosaico mais exato, mais completo. Mesmo após a invenção da escrita, então nós podemos dizer que a reconstrução do passado, ela é perfeitamente possível? Não, ainda não. Para o historiador, sempre, isto é uma regra, sempre restará algo por pesquisar, algo por saber. Não é possível reconstruir o passado de maneira perfeita, pronta e acabada. Qualquer pretensão historicista, eu não digo nem histórica, é uma pretensão historicista de reconstruir o passado de forma perfeita e exata, ela será um fracasso. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com algumas correntes historiográficas que foram surgindo ao longo da história e que tiveram essa pretensão de reconstruir o passado de forma exata. Essas tentativas, elas fracassam, porque sempre faltará algum elo nessa corrente, que é o passado. Então, nós, historiadores, vamos reconstruir o passado por aproximação. E a história, ela é dinâmica. Eu cito aqui para vocês um exemplo, Poderia citar milhares de exemplos, mas eu vou deixar aqui um exemplo bastante curioso. Os historiadores, quando eles vão recompor o passado, eles buscam os documentos, tratam essas fontes, juntam estas fontes e tiram as conclusões que são possíveis de serem tiradas naquele momento. Nós temos que pensar sempre que cada historiador, ele é filho do seu tempo, ele é filho da sua época e ele é filho da mentalidade vigente naquele tempo. Então, haverá sempre muito do historiador na obra historiográfica produzida por ele. É quase impossível separar totalmente o historiador da sua obra. Então, essas características, estas formas de pensar e de interpretar a realidade, elas estarão presentes ali. E às vezes o historiador ele não consegue fornecer no seu tempo uma visão historiográfica mais completa porque simplesmente algumas informações não são conhecidas ainda. Algumas coisas ainda não foram descobertas. As ciências auxiliares da história talvez ainda não avançaram em algum ponto. Então, isso não significa que o historiador esteja errado, que ele esteja usando de má fé. Então nós temos que separar muito bem hoje em dia, quando se fala no conhecimento de qualquer ciência. Isso vale para a história, mas vale para as outras ciências também. Nós temos que deixar um pouco de lado essa visão apaixonada das coisas, essa visão meio binária, onde tudo é sim ou não. Existem coisas na história que o sim ou não funcionam. O que vai funcionar é um talvez, que os historiadores ainda não descobriram, ainda não têm certeza, ainda não sabem bem. E nós temos também que nos lembrar do seguinte: quando nós dizemos que a história é uma ciência, e ela é uma ciência, a história não pode ser considerada como uma ciência
da mesma maneira como nós interpretamos, por exemplo, as ciências exatas, onde um cálculo realizado a partir de uma fórmula necessariamente chegará a um determinado resultado. Então, na história, nós não temos uma certeza apodítica, nós não temos uma certeza exata. Na história, há uma variação possível de elementos. E é como eu dizia, o historiador, ele escreve, ele compõe o passado a partir daquilo de que ele dispõe, do instrumental que ele dispõe na sua época. Então, para citar aqui um exemplo só, que eu acabei de mencionar para vocês. Até o ano de 2007, a maioria dos historiadores que falavam sobre Idade Média e tratavam do assunto templários, que é um assunto que interessa muita gente. Quando se fala dos templários, existem centenas de filmes, obras, documentários, uma porção de coisas produzidas a respeito dos templários. Mas até 2007, a comunidade acadêmica nacional e internacional, unanimemente, acreditava no quê? Acreditava que os templários tiveram fim a partir de uma determinação do Papa Clemente V, que era o Papa na época dos templários, e que ordenou que esta ordem militar religiosa, era uma ordem mista, militar e religiosa, sendo que apenas 10% dos membros dos templários lutavam nos exércitos. Os outros 90% dos membros da ordem dos templários ficavam nos mosteiros, eram monges e militares, sendo que 10% lutavam. Então isso era sabido pela comunidade internacional até 2007. E acreditava-se que o Papa determinou o fim da ordem e autorizou que a Inquisição prendesse e punisse, queimasse, vivos aí os líderes da ordem. Então isso foi uma visão comum, amplamente aceita. Em 2007, uma historiadora italiana, a Barbara Frale, ela pediu ao Vaticano permissão para analisar os arquivos secretos do Vaticano. Os arquivos secretos do Vaticano, eles compreendem 80 quilômetros de prateleiras com livros, pergaminhos, arquivos de toda a ordem. Isso tudo foi reunido ali no Vaticano, são no subterrâneo ali da Praça de São Pedro, a Basílica de São Pedro, está esse arquivo, com 80 quilômetros de prateleiras, sendo que a maior parte desses documentos sequer estão classificados ainda, Tamanho é o trabalho que os arquivistas do Vaticano têm. O Vaticano ele tem uma equipe de mais de 100 arquivistas que trabalham fixamente nesse arquivo histórico, que é o maior arquivo histórico do mundo, hoje em dia, sem dúvida nenhuma. E a Barbara Frale, ela pede então essa permissão para poder analisar o conteúdo ali do arquivo secreto do Vaticano a respeito dos templários. E o que acontece? Em 2007, esta historiadora, ela encontra um manuscrito original, assinado por 4 cardeais, sendo que um deles assinou em nome do próprio Papa Clemente V. Esse documento ele era completamente desconhecido. E o que esse documento trouxe de novidade a respeito da história dos templários? Ele mudou a historiografia. A partir de 2007, os historiadores, pelo menos os historiadores sérios, passaram a incluir este manuscrito, que é chamado de o Manuscrito de Chinon, passaram a incluí-lo nas suas obras a respeito dos templários. E o que esse manuscrito traz de novidade? A novidade é a seguinte: o Papa Clemente V, ele era francês, e por pressões do rei Filipe IV, Filipe o Belo, que era o rei da França na época, o Papa ele dissolveu a Ordem dos Templários. Mas, ao dissolver a ordem, ele deixou bem claro que os membros, os cabeças da ordem, não deveriam ser punidos, eles deveriam ser mandados ou para casa ou para outras ordens religiosas, para outros mosteiros. Era para ocorrer o quê? Uma dispersão da Ordem dos Templários. É isso que o Papa determinou. Não foi o que ocorreu. O rei Filipe IV da França, o que ele fez? Ele simplesmente prendeu o superior geral da ordem, que era o grão-mestre da Ordem do Templo, que é o Jacques de Molay, e mandou queimar não só o Jacques de Molay, mas todos os superiores da ordem. Então, quer dizer, esta matança que ficou na conta de Clemente V durante séculos, na verdade ela deve ser posta na conta de Filipe IV da França. Ou seja, a descoberta de um manuscrito alterou o curso da história. A história, portanto, ela é uma ciência em movimento. A descoberta de um documento, um novo achado arqueológico, tudo isso pode alterar aquilo que é consenso
na comunidade de historiadores. Entendeu? Então, aquilo que foi dito durante séculos não significa que seguirá sendo dito. Novas evidências podem mudar o curso desta ciência, que é a história. Certo? Então, dito isto, né, como uma introdução aqui à nossa conversa sobre como estudar a história, então nós temos que ter em mente isto. A história, ela é uma ciência, mas ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência em movimento, e a história, ela é uma ciência que possui um método próprio. Para estudar história, nós temos que entender como esse método funciona, para que a gente também possa estabelecer o nosso próprio método. Então, a história como ciência, ela estuda o quê? Geralmente, pode ser que você, na escola, na universidade, ou de repente até em alguma obra que você tenha lido, talvez seja comum, né? E você certamente deve já ter ouvido isso em algum momento, que a história tem como objeto de estudo o passado. É muito comum. Se você perguntar a qualquer pessoa, as pessoas vão dizer, a história estuda o passado, a história... E na realidade, esta visão da história estudando o passado como seu objeto de estudo, ela é uma visão bastante positivista. É uma ideia que triunfou no fim do século XIX, graças às obras, né, do filósofo e do sociólogo Augusto Comte. Aqui no Brasil, esta visão, então, ela entrou com tudo, sobretudo a partir da proclamação da República. O Colégio Militar do Rio de Janeiro, já antes da proclamação da República, em 1889, já estava começando a consumir muita literatura francesa, sobretudo a literatura de Augusto Comte. Isso explica a grande influência deste filósofo no próprio movimento republicano brasileiro, a partir de 1870, já na Convenção de Itu, algumas ideias do positivismo francês já aparecem. Dentro do Exército Brasileiro, várias ideias do positivismo já apareciam. E quando a República veio, o positivismo ele ficou cristalizado na história brasileira através da inserção de um lema positivista na própria bandeira. Ordem e progresso é um lema positivista, é um lema elaborado por Augusto Comte. Então, esta visão positivista, ela teve influência não só sobre a política, mas também sobre a própria sociologia, maneira de interpretar a sociedade e a maneira de interpretar a história. O positivismo, ele acredita, ele tem um otimismo exacerbado em relação à ciência. Então ele acredita piamente que a ciência resolverá todos os problemas. E se a ciência hoje descobriu a solução para algo bom, amanhã, necessariamente, ela terá que desenvolver algo melhor ainda, né? Então é uma visão sempre positiva, num crescente sem limite, que na verdade é uma herança do iluminismo, né, movimento filosófico do século XVIII lá na França. O iluminismo tinha essa visão de que a razão humana resolveria todos os problemas. O positivismo é um desdobramento, já não é mais a razão, mas é a razão aplicada no campo científico. Então a ciência dará todas as respostas. E se temos ordem, necessariamente teremos progresso. Então é uma visão, como eu disse agora há pouco, né, que é o contrário daquilo que é a história, é uma visão apodítica, uma visão exata, como que dizendo que se há ordem, haverá progresso. Né? Se há um estudo, um investimento na ciência, haverá certamente um progresso científico. Né? Então, esta maneira de ver a sociedade, ela acabou entrando no campo da história. Então, os historiadores brasileiros do século XIX, fim do século XIX, começo do século XX, beberam muito destas fontes positivistas. E o positivismo ele tem algumas deficiências ao interpretar a história. Uma delas é essa deficiência de enxergar o passado como o objeto único da história. Então eu olho para o passado. E a história positivista, ela é contada de que maneira? Focando nos grandes personagens da história. Então eu elejo os grandes personagens da história. Né? Então eu escolho, né, como num laboratório, onde eu sou capaz de separar elementos químicos uns dos outros, né? O historiador faz isso quase que num laboratório historiográfico, onde ele separa quais personagens deverão ser exaltados, quais personagens deverão ser esquecidos, quais fatos históricos deverão fazer parte dos livros, quais fatos históricos deverão ser, se não esquecidos, pelo menos minimizados na sua importância. E aí, nesta seleção
do que deve ser dito e do que não deve ser dito, vai sendo construída uma história parcial. Uma história que, na realidade, é um recorte da realidade de um tempo, né? Então, por exemplo, em livros de história positivista aqui no Brasil, você verá lá grandes personagens da história do Brasil. Você vai ver lá a figura de Dom Pedro II, ao lado de outras figuras que, quando nós analisamos historicamente, seriamente, de maneira profunda a biografia dessas pessoas, nós vemos que são pessoas extremamente antagônicas, com comportamentos extremamente contrários. E essas pessoas são colocadas lado a lado numa espécie de panteão, numa espécie de templo sagrado dos grandes personagens da história, como se não houvesse oposição nenhuma e como se houvesse uma linearidade, mas é uma linearidade artificial. E no Brasil, isso nos influencia muito, né? Essa visão, ela já entrou no senso comum dos brasileiros. A história, ela fala sobre o passado e a história, ela vai falar de grandes eventos. Então isso está na mentalidade do brasileiro, né? Já entrou na nossa mentalidade. E a escola, de certa forma, apesar de a filosofia positivista, ao longo do século XX, ela foi perdendo a sua força, apesar de ela ter perdido muito da sua força, apesar de ter cedido lugar à interpretação materialista, marxista, que foi triunfando da década de 60 em diante, apesar disso, este esqueleto, esta maneira de analisar a coisa a partir do passado de grandes personagens e de grandes eventos, isso permaneceu no imaginário dos brasileiros. Então, para qualquer pessoa numa roda de conversa, se você for falar da história do Brasil, vai ser comum ouvir uma série de preconceitos a respeito da história do Brasil. E por que isso? Porque é uma visão desta história positivista, desta história recortada, né, em relação àquilo que é a realidade. Então, quando falamos da história como ciência, devemos entender que ela é a ciência que estuda o homem e a sua ação no tempo e no espaço. E concomitante a essa ação do homem no tempo e no espaço, nós devemos levar em consideração a análise de processos e eventos ocorridos no passado. Quem faz essa definição de história, né, que eu acabei de falar para vocês, é o medievalista, o historiador francês Jacques Le Goff. O Le Goff, então vou até repetir para vocês essa citação do Le Goff. Essa citação do Le Goff, ela se encontra nesta obra que eu tenho em mãos, né, nesta obra chamada História, Novos Objetos, né? Esta obra, ela é assim fundamental para a gente falar de história hoje em dia, né? Então, repito aqui a citação literal do Le Goff. A história é a ciência que estuda o homem e a sua ação no tempo e no espaço, concomitantemente à análise de processos e eventos ocorridos no passado. Então, a história não é simplesmente um olhar para o passado e uma descrição de fatos. A história nasceu assim. Se nós pegarmos como a história nasceu, lá com Heródoto, na Grécia Antiga, ela nasceu assim, como uma narrativa de fatos. Aliás, né, o Heródoto, quando ele compõe a sua obra, ele deu a ela o nome de historiein, né, em grego, né? Alguns usam o termo historia, né, com acento aí no i, né, historia, né, ou historiein. Do grego para o português, né, numa tradução livre, como que a gente poderia né, trazer essa palavra aqui para a nossa língua? Nós poderíamos usar várias expressões, entre elas, narrar fatos. Historiein é isso, é narrar fatos. Eu ouço a tradição oral do meu povo, do lugar onde eu estou, e eu narro esses fatos, eu registro estes fatos por escrito para a posteridade. Então a história, ela nasce com um objetivo de sobreviver àqueles que já morreram. A história, ela tem esta ideia de funcionar como a democracia dos mortos. Para os gregos, a democracia compreendia, né, uma noção política onde todos aqueles que eram cidadãos poderiam falar. Então a história, nós podemos dizer que é uma espécie de democracia dos mortos, é dar voz àqueles que nos precederam, como lição para a nossa vida futura. Então Heródoto, ele enxergava uma função na história. Não é simplesmente viver de lembranças e de memórias, mas é olhar para o passado entendendo a conexão do passado com o presente e tentando interpretar os próximos passos, né, da polis, da cidade grega, né? Um outro objetivo que levou o Heródoto também a compor a sua primeira obra, né, Historiein,
essa narrativa de fatos, qual foi? Né? Foi a ideia de animar os jovens. O Heródoto ele percebeu que se você quer formar bem o cidadão grego, ele deve ser formado num sentido de pertença. Ele deve entender que ele não é um sujeito solto no mundo, ele pertence à polis. Ele deve lutar, ele deve integrar o exército, ele deve discutir as leis. A cidade pertence a ele e ele pertence à cidade. Há uma correlação. Agora, como interessar as gerações mais novas por essa visão que era tão cara aos gregos? Mostrando o passado, mostrando os grandes feitos daqueles que vieram antes, mostrando também os erros. É interessante que o Heródoto ele não poupa na sua obra exemplos negativos. Né? Por quê? Porque ele entendia que os exemplos negativos eles servem como uma lição ética, né? Eles servem como um ponto de partida ético para o comportamento em público em relação ao outro. E, aliás, a visão da ética grega é uma visão muito simples, né? A ética grega ela vai se tornando complexa conforme a filosofia vai se desenvolvendo. Mas no tempo de Heródoto, o que representava, né? O que significava a ética? O que era a ética para um grego? Era a sua capacidade de comportar-se na vida privada da mesma maneira como ele se comportava em público, sempre buscando o bem comum. Então a ética ela parte disso, né? Diferente da moral. A moral, para o grego, eram aqueles valores mais internos, mais íntimos, ligados à consciência do indivíduo. E a ética é a ação, a externalização daquilo que compõe ali os valores do sujeito dentro da polis. Então Heródoto ele pensa no quê? Se essas gerações mais novas olharem para os maus exemplos, eles entenderão o que não fazer. E se olharem para os bons exemplos, se orgulharão disso e buscarão reproduzir em alguma medida esses atos bons. E quem vai ganhar com isso? A sociedade ganhará com isso. O Heródoto, por exemplo, entre as várias narrativas que ele faz na sua obra, ele traz uma narrativa muito curiosa, de alguns soldados, alguns cidadãos e soldados da cidade de Esparta. A cidade de Esparta ela foi conhecida na Grécia pelo seu assento militar, né? Os espartanos eram muito dados à luta, à guerra, enfim. Até isso se explica porque eles foram colonizados pelos dórios, né? Que era um dos povos aí que colonizou a Grécia, né? Dórios, jônios e os eólios, os aqueus também, colonizaram a Grécia. E os dórios eram os mais militarizados, né, entre todos esses povos aí. E eles fundaram ali Esparta. E é curioso que num dado momento a Grécia ela começa a ser alvo do interesse dos persas, que repetidas vezes tentaram invadir, tentaram atacar, tentaram restringir o comércio ali dos gregos, né, pelas ilhas ali em volta, né, no Mar Egeu. E aí o que ocorre? Numa dessas ocasiões chega o arauto do rei da Pérsia. Ele foi até Esparta, mas ele foi levando uma mensagem que não tinha nada a ver com guerra. E os espartanos, muito dados à guerra, extremamente violentos e às vezes até muito apaixonados, né, agiam muito por impulso ali, ao verem o arauto do rei da Pérsia, num ataque de fúria, 2 soldados, simplesmente ao avistarem o arauto, sacaram suas espadas e o mataram covardemente, né, com vários golpes. E um arauto geralmente é um sujeito que tinha uma imunidade. O arauto do rei ele poderia percorrer até territórios inimigos, porque ele leva a correspondência. Então, jamais se poderia matar um arauto de qualquer rei que fosse. E os espartanos mataram o arauto do rei da Pérsia. E aí, então, Heródoto ele conta essa história que é bastante interessante, que o rei de Esparta ele reúne todos os cidadãos na praça central da cidade e ele coloca o problema. Fala, olha, veio o arauto do rei da Pérsia e vocês mataram o arauto do rei. Nós precisamos compensar esse erro. Então eu gostaria que 2 de vocês se apresentassem para se dirigir até a Pérsia e oferecer a própria vida ao rei da Pérsia como uma reparação por terem assassinado o arauto. O arauto era um só. Então, por uma questão de justiça, o rei de Esparta pediu 2 vidas por uma. Então, eles deveriam ir para dar a sua própria vida. E 2
guerreiros valentes se colocaram. Né? Não foram eles que assassinaram o arauto, mas eles se ofereceram e disseram ao rei de Esparta: nós iremos e nós daremos a nossa vida. E vão até a Pérsia. Chegando na Pérsia, se apresentam ao rei da Pérsia, explicam a situação e disseram: então nós viemos aqui, o senhor pode nos matar. E se ajoelham, oferecendo os seus pescoços curvados para que o rei os decapitasse. E o rei da Pérsia achou graça dessa atitude, né, dos espartanos, e ele disse o seguinte, falou: não, podem se levantar, vocês estão perdoados, não precisam fazer nada disso, não. Eu já estou vendo que vocês querem reparar o erro, estão perdoados, tranquilo. E os dois espartanos então protestam e disseram: não, Sua Majestade, nós viemos aqui e o senhor tem que nos matar. Nós não temos como voltar para Esparta. E o rei da Pérsia tentou acomodar a situação. Ele disse o seguinte, falou: não, vocês podem ficar por aqui, eu estou vendo que vocês são muito honestos, fizeram tudo direitinho, cumpriram aquilo que foi combinado no reino de vocês, vocês ficam aqui e, inclusive, se quiserem, eu posso ceder uma satrápia, né, que era uma espécie de província na divisão territorial da Pérsia. Então eu ofereço uma satrápia para que vocês governem. E eles recusaram. E disseram para o rei da Pérsia: não, nós viemos aqui para dar a nossa vida, mas não a nossa honra. Nós viemos para morrer. E nós pedimos que o senhor nos mate. Pois esse foi o objetivo. Nós fomos enviados pela nossa cidade para isso. Nós damos a vida, mas não damos a honra. E aí o rei da Pérsia ainda insistiu: mas ninguém ficará sabendo. E aí eles disseram: mas nós saberemos que estamos desonrando a nossa cidade. Nós preferimos a morte do que desonrar a nossa cidade. E então, por fim, convencido de que ele não teria progresso nenhum nessa conversa, o rei da Pérsia manda decapitar os dois espartanos. E essa história, ela passou a fazer parte, né, das histórias dos persas, impressionados com essa honestidade, com a honra dos gregos, e essa história chegou até os gregos, essa história chegou até Heródoto, que contou essa história. Qual que é o grande objetivo pedagógico dessa história? Animar os jovens, para que os jovens entendam o que é a honra para um grego. Qual é o valor que a honra tem para um grego? O valor da honra é superior ao valor da vida. Então, nesta obra, Heródoto ele já nos mostra a mentalidade que existia na época, a mentalidade reinante. Então, por este livro de história de Heródoto, já dá para saber muito da mentalidade dos gregos, do contexto em que viviam, certo? Então, nós temos que entender a história, né, de acordo com aquilo que o Legoff disse, e eu citei agora há pouco, né? Temos que entender o homem no tempo, mas não simplesmente olhando como algo, uma espécie de arqueologia do passado. Ah, ocorreu assim, ponto final. Não, nós temos que entender o contexto, nós temos que entender os processos que levaram a determinadas atitudes e temos que tentar reconstruir o passado da melhor maneira possível. Então, isto é história, não simplesmente uma análise do passado. É mais complexo um pouco. Na nossa próxima aula, nós continuaremos discutindo um pouquinho essa questão do conceito de história em si e como que autores modernos trabalham este conceito, tá bom? Então, eu aguardo vocês na próxima aula.